Eu quero começar falando sobre o foro do bem e o foro do mal. Esse assunto é um assunto que vem mexendo com o brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, de capital do interior, que é o Foro de São Paulo vergonhoso que aconteceu aqui no Brasil, inclusive com a participação vexatória do nosso presidente da República, que não deveria jamais, em respeito a você, brasileiro, participar de um evento como esse, que flerta com a ditadura sanguinária. O estado do senador Messias, Roraima, sabe bem disso, quem é dessa terra, a quantidade enorme, milhares todos os dias, de irmãs e irmãos venezuelanos que atravessam a fronteira desesperado com a roupa do corpo, deixa tudo no seu país, tudo que construiu, trabalhou para conseguir conquistar, fugindo da fome e da perseguição de um governo como aquele do Maduro, que humilha a oposição, que simplesmente comete todo tipo de abuso, inclusive sexual, denunciado em cortes internacionais, em organismos, e que tem tocado terror naquele país num projeto de poder pelo poder. Uma ditadura, com todas as letras. E que o Brasil, como se não bastasse receber esse ditador com honra de Estado aqui nessa nação pacífica, ordeira, respeitosa, de um povo trabalhador, ainda se submete a fazer um foro de projetos dessa turma aí para a América Latina. É mole um negócio desse? E aí, a gente acompanha um presidente da República que tem a audácia de dizer que houve golpe de Estado aqui, tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, mas recebe esses ditadores. Agora, interessante que a CPMI, inclusive, senador Exalci, que nós fazemos parte, amanhã foi cancelada a sessão, aliás, durante toda a semana cancelada a CPMI, depois que saem matérias, inclusive, dizendo que os governistas acham que não é o momento, porque tem que ouvir o coronel Mauro Cid mais na frente, quer dizer que quem manda é o governo Lula. Nessa CPMI, ele que faz chover, que faz sol, não interessa as pessoas inocentes que estão presas, senador Messias, lá na Papuda, como eu tive a oportunidade de ir 2 vezes na colmeia. Pode esperar, essa turma está presa, está esquecida, é isso. O recado nosso aqui do Congresso, se submetendo de forma subserviente ao governo Lula, cancela as sessões, porque tem outras pautas importantes, como se a CPMI descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquele fatídico dia não fosse importante. Ok, governo Lula, todo mundo já entendeu que sequestrou um instrumento típico, histórico da oposição, da minoria. Todo mundo já entendeu isso. Encheu de governista lá dentro para blindar poderoso. Mas tem gente sofrendo às custas disso. Ainda bem que onde nós temos os piores exemplos de respeito à Constituição brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, a postura de alguns dos ministros, porque essa corte é importante para a democracia, claro, mas, devido ao silêncio desse Senado Federal, a inércia dele, muitos ministros cometem abusos. Nós temos uma voz, olha que interessante, no meio desse caos, vem a declaração de um ministro dizendo que aquela frase do Lula durante o Foro de São Paulo, de democracia relativa, democracia nas vésperas ali do foro, que o Brasil, a democracia é um conceito relativo. Aí vem um ministro do Supremo e corretamente diz, que democracia relativa o quê? Não existe esse conceito. Então, de onde menos se espera, a gente vê alguma voz
que pode ecoar nesse momento e jogar luz nessa sombra que vive o nosso país, de caçada a conservadores, onde, nos tribunais superiores, a gente vê, senhor presidente, se marcar dia 22 o julgamento do ex-presidente da República. Vocês acham que isso é coincidência? Lembra daquela multa de 22 milhões de reais? Vocês acham que isso é coincidência? Um senador colega nosso, que teve o seu gabinete aqui no Senado, infelizmente desmoralizado, o nosso Senado, nossa casa, uma operação da Polícia Federal, autorizada por ministro de Supremo, invade o gabinete de um senador da República, no dia do aniversário do cara. É muita coincidência. Tem uma música do grupo Nenhum de Nós, eu gosto de rock, senhor presidente, e tem uma música do grupo Nenhum de Nós que diz o seguinte: mas o ódio cega e você nem percebe. Brasil está nesse clima, nesse climão aí de caçada, que não se respeita absolutamente o ordenamento jurídico, são pessoas presas sem o devido processo legal e são pessoas caçadas, porque ousaram enfrentar um sistema apodrecido do Brasil, como o Deltan Dallagnol. Você pegar alguém que teve a votação do Deltan e caçar no peito e na raça, tirar ele da cadeira de parlamentar, porque ele estava incomodando. Não é só porque prendeu político famoso, poderoso, nem empresário, bilionário, poderoso, mas também corrupto, que ele está sendo perseguido, não. É porque trabalhou contra o PL das fake news, quando chegou aqui, expôs o que está acontecendo dentro dessa casa. E aí vem a reação de um sistema, mas a população está acompanhando, está junta e vai se manifestar sim, com a sua sabedoria, que a voz do povo é a voz de Deus, na hora certa, de forma pacífica e civilizada. Então, senhor presidente, o TSE decidiu, né, um tribunal político. Nós tínhamos que acabar com essas indicações políticas. Está na cara que fica favor, devendo favor para quem, de uma certa forma, ajudou a pessoa a chegar lá. Então, foi decidido pela inegibilidade por 8 anos do ex-presidente da República, Bolsonaro, que recebeu em 2022 58 milhões de votos. Não teve o meu no primeiro turno. Sempre me demonstrei críticas respeitosas, como eu faço ao atual governo Lula, também fiz ao governo Bolsonaro, embora que não dá para comparar. Não dá para comparar o histórico de ética, enfim. Acredito até que o atual governo colaborou com muitos erros para voltar para o PT o poder do Brasil, erros que poderiam ter sido evitados. Agora, não dá para comparar o histórico, a gestão efetiva, o interesse defendido nacional e não de ditaduras, o respeito ao gasto público e não com diárias, 2 diárias, custando 700 mil reais lá em Paris. Os gastos de comitivas exorbitantes, um desrespeito ao pagador de impostos no Brasil. Mas, mesmo com minhas divergências, está errado se tirar o mandato, a possibilidade de nova eleição do ex-presidente, por um motivo de uma reunião com embaixadores, ocorrida em 18 de julho de 2022, para apresentar inquietações e dúvidas que haviam sobre o sistema eletrônico eleitoral brasileiro, quando buscou trazer o debate público as tantas interrogações que existem no país
interrogações que existem do povo brasileiro sobre esse tema. É ou não é? Tem ou não tem? Nas praças, nos mercados, não existe pergunta sobre esse tema? Qual é o parlamentar aqui que nunca ouviu? Não existe. Então, a tal iniciativa, abre aspas, criminosa, teria, segundo o TSE, interferido no processo eleitoral. Ora, bolas. Vamos combinar. Que assunto é proibido dentro de democracia? A não ser que não seja democracia. Eu já tenho esse meu conceito, já falei dessa tribuna que o Brasil não vive em democracia hoje. Nós estamos num sistema autocrata, nós estamos numa pseudo-democracia. E aí a Dilma pode. Na época da Dilma, recebeu, pediu apoio a embaixadores. São os 2 pesos e 2 medidas. O ministro Flávio Dino fez tweets aí, vários tomaram conta hoje da rede social, falando, criticando o sistema eleitoral. Mas, por um lado, pode tudo. Para o outro, nada. Punição completa. O motivo real não é esse, senhor presidente. O comportamento da justiça eleitoral nos últimos anos tem sido a intimidação a todos que ousam fazer qualquer questionamento em relação ao sistema. Lembremos o caso do deputado Francisquini, deputado estadual mais bem votado do Paraná, 425 mil votos. Esse foi antes do Deltan, tá? Que em 2021 teve o seu mandato cassado e tornado inelegível por 8 anos. Qual crime? Uma live nas redes sociais em que faz denúncias sobre a vulnerabilidade à fraude das urnas eletrônicas sem o voto impresso. Ele fez uma live faltando 10, 15 minutos para encerrar a eleição. Quer dizer, já tinha todo mundo votado. Não tinha nem como influenciar. Tira o cara com 425 mil votos. Ousou criticar o sistema, vai ter troco. É isso a democracia do nosso Brasil. Caso mais grave ainda foi o julgamento do TSE, que cassou o mandato do Deltan Dallagnol, um dos mais bem votados do Brasil, com 344 mil votos. O julgamento, acredite se quiser, levou exatos 1 minuto e 6 segundos e se baseou em suposições. Uma verdadeira e escandalosa aberração jurídica. Senhor presidente, tais decisões são o corolário de um processo de ativismo judicial flagrante no Brasil, que há mais de uma década vem tomando corpo, onde o Poder Judiciário vem cometendo sucessivas arbitrariedades, contando com a aquiescência do Congresso Nacional e principalmente dessa Casa, que tem o poder de coibir abusos cometidos por ministros das Cortes Superiores do país. Mas o Senado prefere a omissão diante de dezenas de pedidos de impeachment engavetados aos montes na presidência dessa casa. Tudo isso é muito grave e a população tem acompanhado com muita apreensão, porque sabe que na Venezuela, olha o que eu comecei a falar nesse discurso, sabe que na Venezuela o poder judiciário foi aparelhado e instrumentalizado para legitimar a ditadura sangrenta que lá vigora até hoje. Enquanto aqui, o presidente Lula tenta proteger e defender o ditador Nicolás Maduro, dizendo que é muita narrativa sobre o que acontece lá. Está de brincadeira. Está de brincadeira com o cidadão de bem do Brasil. A gente tem que acordar, tem que despertar desse sono profundo. Porque os sinais estão aí. A não ser que a gente queira tapar o sol com a peneira e fazer de conta que é isso o que está acontecendo.
É isso que está acontecendo na realidade. Especialmente, repito, de nós parlamentares do Brasil, que fomos eleitos pelo povo para defender os interesses da população e dessa nação. Ainda nesta semana, a principal oponente de Maduro, senhor presidente, Maria Corina Machado, foi também punida com inegibilidade por 15 anos, como também outros opositores de Maduro, que foram barrados da disputa eleitoral, como Juan Guaidó e Henrique Capriles. É coincidência? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo? O presidente se torna lá um candidato inelegível, aqui no Brasil também. Será que isso não é algo, um recado transcendental para a gente? Se nada for feito por esse Senado, senhor presidente, continuaremos caminhando para o fundo do poço, na mais completa inversão de valores que permite que uma pessoa condenada a 12 anos de prisão em 3 instâncias, citado em centenas de delações premiadas, que liderou o maior esquema de corrupção da história do Brasil, com desvio de mais de 100 B de bola e de índio, 100 bilhões de reais roubados do povo brasileiro, venha a ocupar a presidência da República, o cargo máximo dessa nação. Que permite também que o ex-governador do Rio de Janeiro, condenado em 3 instâncias a 425 anos de prisão, por vários crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, cumpra sua pena no conforto de suas luxuosas mansões, depois de ter cumprido apenas 6 anos de regime fechado. Dos 425, só cumpriu 6. Certamente esse não é o país sonhado pelo patrono dessa casa ali. Eu peço, por favor, à equipe competente de comunicação que mostre o busto que nos inspira, que é o patrono dessa casa, Rui Barbosa. Lá em cima tem Cristo, nosso mestre, que está no comando dessa nação. E com as pessoas de boa vontade, vai nos inspirar, porque ou a gente aprende pelo amor, pela dor, e nós estamos sofrendo. As pessoas de bem desse país, senhor presidente, estão muito preocupadas com o destino do Brasil, com a letargia de nossos representantes, especialmente do parlamento, com o alinhamento do governo federal com a Corte Suprema,